Bom, irmãos, é um grande desafio falar no livro de Provérbios, porque é um livro que trata de princípios que são muito importantes para a nossa vida, não que as outras partes da Bíblia não sejam, mas é um livro muito ilustrativo e é um livro muito prático também. Isso, de fato, facilita muito a nossa percepção daquilo que precisamos fazer quando lemos os versículos que estão contidos aqui. Eu gostaria de lembrar um pouco daquilo que nós vimos na semana passada, a respeito dessa sabedoria apresentada por Salomão, como nós vimos na semana passada, na quarta-feira, a verdadeira sabedoria, não uma sabedoria de acordo com o padrão dos homens. Não se trata de cultura, não se trata de ciência, nem de inteligência humana, mas se trata do poder de Deus. Então, eu queria perguntar aos irmãos, qual mesmo é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Provérbios, ele vai falar, como eu falei na semana passada para os irmãos, ele vai falar basicamente centrado nesse tema. Todo o livro se passa baseado no temor ao Senhor, que de fato é o princípio da sabedoria. Pois o homem só pode ser sábio aos olhos de Deus se ele o temer. Mas o que significa temor do Senhor? O que para você representa temor do Senhor? Me ajudem. Obedecer. Quando você pensa na palavra, na expressão em si completa, vem o que na sua cabeça? Reverência. O que mais? Respeito. Junto com a reverência, para mim, vem o reconhecimento da pessoa de Deus. E é basicamente isso que eu gostaria de resumir o temor do Senhor. Porque ao longo das Escrituras nós falamos e vemos autores bíblicos falando a respeito do temor do Senhor, e em diversos momentos esse temor ao Senhor vai ser representado de diversas formas. Humildade, mansidão, virtudes do crente, como nós vemos em Gálatas. Nós vemos tantas outras coisas sendo mencionadas também a respeito de temor do Senhor. Mas o que para mim traz uma ilustração bem clara a respeito de temor do Senhor é aquela sensação, o sentimento mesmo de medo, pavor, terror diante da grandeza de Deus, a ponto de fazer a gente assustados com a grandeza do nosso Deus, de querer dar um passo para trás. Mas que ao mesmo tempo traz consigo também a ideia de completa admiração, de estar completamente maravilhado com a grandeza do nosso Deus, que nos faz querer dar um passo à frente e nos relacionar com esse Deus. Podemos então resumir temor do Senhor dessa maneira. Essa sensação amedrontadora que faz a gente querer dar um passo atrás diante da grandeza do nosso Deus, mas que ao mesmo tempo nos motiva a dar um passo para frente, maravilhados com a grandeza do nosso Deus também. Basicamente, então, podemos definir temor do Senhor dessa maneira. E como eu falei na semana passada, Salomão vai direcionar todo o seu livro com base nessa afirmação. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sendo assim, Salomão agora ele vai utilizar esses próximos versículos, dos versículos de 8 a 33, ainda do capítulo 1 de Provérbios, para fazer um apelo aos seus ouvintes. Um apelo baseado num contraste. Sabedoria versus insensatez. Salomão vai chamar a atenção dos seus possíveis leitores posteriores para a ideia de uma
de um contraste entre a palavra sabedoria e a palavra insensatez, algo que é muito claro ao longo de todo o livro de Provérbios. Provérbios ele trabalha com muitos contrastes e a ideia é sempre passar esses dois mundos. O mundo daquele que obedece, que é sábio, e o mundo daquele que desobedece e é insensato. É o tolo aqui de Provérbios. Então eu gostaria de pedir para os irmãos que acompanhassem a leitura comigo, dos versículos 8 a 33, para nós ouvirmos esse apelo da parte do nosso querido Salomão. Provérbios capítulo 1, versículo de 8 até o versículo 33, a palavra de Deus diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas das cidades faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comeram do fruto da sua conduta comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez de abrir a Tua palavra, de ler ela e de meditar nela, Pai. Por isso te pedimos, Pai,
que nesse momento em que meditaremos na Tua palavra, pensaremos naquilo que ela está falando conosco nessa noite, que o Senhor nos ajude a compreender de uma forma que possamos sair daqui desafiados a colocar todo esse conhecimento em prática. Senhor, essa é a nossa oração e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como nós podemos perceber através do texto, da mesma forma que a sabedoria ela pode influenciar e impactar positivamente a vida de uma pessoa, da mesma forma, mas só que de maneira oposta, a insensatez também tem o poder de influenciar e impactar negativamente na vida de pessoas. E por isso, então, Salomão demonstra sua preocupação em contrastar a atitude de um filho obediente que segue a sabedoria com a atitude de um filho desobediente que segue a insensatez. Por isso, para mim, o tema principal desse parágrafo seria sabedoria versus insensatez. Porque é sobre isso que o autor está tentando transmitir. Essa ideia entre que ambos existem um contraste gigantesco. Então, o autor, diante disso, ele começa fazendo um apelo para que o seu filho ouvisse os seus conselhos e vivesse uma vida direcionada pela sabedoria. Quando nós olhamos para o versículo 8 do capítulo 1, nós vemos que aqui Salomão toma essa posição, falando como se fosse a sabedoria instruindo um discípulo, um filho. Ela chega até então o seu filho e fala: meu filho, ouça as palavras do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Quando eu ouço essas palavras, eu vejo que Salomão tem intencionado no seu coração o desejo de que ele ponha em prática aquilo que estava sendo ensinado. Salomão aqui, assumindo essa pessoa da sabedoria nesse momento, ele tem como objetivo motivar o seu filho a pôr em prática aquilo que ele estava aprendendo, para que ele pudesse viver de acordo com a verdadeira sabedoria. E como a gente viu na semana passada, viver de uma maneira habilidosa a nossa vida com Deus. Viver de maneira que nós nos dediquemos completamente. Salomão então chama o filho: filho, ouça a instrução do seu pai, ou seja, ponha em prática. Não despreze o ensino da tua mãe, não se esqueça dele. Não dá para a gente simplesmente se dar ao luxo de ser um filho insensato. Então Salomão, ele motiva esse filho com o objetivo dele viver de uma maneira habilidosa, de acordo com a verdadeira sabedoria. E o objetivo dele, com essas palavras iniciais, se mostra também de maneira a trazer um resultado imediato. Salomão, ele começa ali no versículo 8, após ele dar essa instrução, fazer esse apelo ao seu filho. No versículo 9, ele vai falar para o seu filho: olha, meu filho, tem uma recompensa muito grande em você agir dessa maneira. Porque quando você dá ouvido ao seu pai, quando você não despreza o ensinamento da sua mãe, as recompensas para a sua vida é viver de uma maneira sábia. E viver de uma maneira sábia traz consigo um embelezamento e honra na sua vida. A sabedoria, meus irmãos, sabedoria de acordo com o princípio bíblico que nós já tratamos aqui, que é o temor do Senhor. A sabedoria promove nas nossas vidas um embelezamento, promove honra.
Por isso, então, Salomão utiliza aqui, olha, vai ser coroa para a sua cabeça, ou seja, um enfeite para a sua cabeça, e vai ser um adorno para o seu pescoço, vão ser colar e coroa na sua vida, porque traz honra àqueles que obedecem. Salomão inicia dessa maneira, então, esse apelo, com o objetivo de fazer essa separação na mente dessa pessoa a quem estaria lendo esse livro, fazer uma separação entre ser sábio e ser insensato. Essa motivação vai trazer então ao filho a responsabilidade de lidar então com as situações da vida. Salomão estava preparando esse filho para que ele pudesse lutar contra os convites pecaminosos dos insensatos. E nós vemos isso nos versículos de 10 a 14. Salomão, então, depois de fazer essa breve introdução, por meio desse apelo ao seu filho, a obediência, a dedicação à sabedoria, Salomão vira no versículo 10 e até o versículo 14 e vai falar para eles: olha, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Por diversas vezes na sua vida, você vai ter situações onde pessoas insensatas tentarão te corromper a sua atitude, fazer com que você haja como um insensato e não como um sábio. Tendo em vista, então, isso, Salomão fala para o seu filho: olha, você não despreze o conhecimento adquirido, o ensino e a instrução dada pelo seu pai e pela sua mãe. Eles são adorno, são presentes de Deus, é honra para a sua vida. E isso vai te ajudar a enfrentar as situações difíceis e tentadoras que virão. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para esses versículos, do 10 ao 14, pode parecer uma coisa meio absurda, meio fora do comum, e a gente pode acabar pensando: não, isso aqui nunca vai acontecer. Porque, de fato, as palavras utilizadas aqui por Salomão são exageradas, mas com o objetivo de chamar a atenção. Porque aonde que uma pessoa normal vai aceitar um convite para matar uma pessoa? Aonde que uma pessoa normal, sensata, vai ouvir um convite? Vamos fazer emboscada para as pessoas, para que quando elas menos esperarem, a gente possa matar elas. E a pessoa vai falar assim: beleza, legal, eu vou fazer isso. Ninguém, a princípio, lidaria com isso de uma maneira natural. Mas, meus irmãos, quando olhamos mais para perto e tentamos buscar o sentido que Salomão queria dar para essas palavras aqui, conseguimos enxergar que não é tão absurdo assim. Apesar de ser um texto, uma parte desse texto, um tanto quanto brutal e de maneira bem maligna, se trata de um convite a satisfazer vontades pessoais. Que nesse caso aqui, a apresentação dada por Salomão seria de um jovem que está tentado a ganhar dinheiro de maneira fácil. Por isso, então, Salomão utiliza essas expressões com o objetivo de chamar a atenção dos seus leitores. Olha só, quando a insensatez te convidar para ser insensato com ela, esteja preparado, porque isso vai acontecer. Salomão utiliza aqui, umas expressões de possibilidade, porque ele fala se, mas o se dele aqui transmite uma ideia de quando. Quando a insensatez fizer isso, quando os insensatos cruzarem um caminho de vocês e vocês forem convidados por eles a praticarem insensatez, tomem muito cuidado.
Porque talvez a sua satisfação pessoal no momento não se trate de ganhar dinheiro matando pessoas para arrecadar o que elas têm. Mas talvez sejam outras coisas que alimentam a insensatez no seu coração. Talvez não seja o dinheiro, talvez seja o reconhecimento, talvez seja o desejo de ser grande, talvez seja a vontade de ser aplaudido. Podem ser tantas outras coisas, irmãos. Mas o que importa aqui é que Salomão está chamando o seu filho, ou no caso, os seus leitores, os seus filhos, a estarem atentos a isso. Você pode até não ter planejado, meu irmão, e nem ter entrado em nenhum plano de tirar a vida de outra pessoa com o objetivo de ser beneficiado. Mas certamente teve em algum momento da sua vida, ou talvez até mesmo em vários momentos da sua vida, teve que lutar contra o desejo do seu coração em buscar satisfazer a sua vontade e não a de Deus. Certamente isso já aconteceu na sua vida. Por isso, então, as palavras de Salomão aqui são tão próprias para esse momento. Porque apesar do exemplo dele ser algo extremamente fora da nossa realidade, a princípio, se aplica a diversas outras áreas da nossa vida. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos em Mateus 6, versículo 21, Jesus declarando para aquelas pessoas: olha, meus irmãos, meus amigos, vocês que estão me ouvindo, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Qual é a intenção de Jesus de falar essas palavras? Por que Jesus está parando o seu discurso para falar essas palavras para essas pessoas naquele contexto? Jesus estava falando para eles: olha, tem coisas no seu coração que são extremamente valiosas para você, não necessariamente para o reino de Deus. Então, aonde estiver o seu tesouro, aonde a sua mente olhar e ver coisas valiosas, o seu coração estará juntamente com essas coisas. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque quais são os nossos tesouros? Será que o nosso tesouro tem sido uma busca incessante por mais sabedoria que vem por meio do temor ao Senhor? Ou será que isso tem sido, os nossos tesouros têm sido preenchidos por coisas passageiras e terrenas? O que é tesouro para você? O que é valioso na sua vida? E quando você puder responder isso, meus irmãos, você também terá a resposta de aonde está o seu coração no momento em que você está servindo ao seu Deus. Não diferente disso também, o apóstolo Paulo vai falar de uma maneira um pouco com palavras diferentes, mas com a mesma intenção. Paulo ele vai falar em Gálatas 5, versículo 16, para aqueles crentes ali da Galácia: olha, vocês precisam viver por meio do Espírito. Porque se vocês vivem por meio do Espírito, vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Pelo contrário, porque se o Espírito é o seu tesouro, o seu coração estará junto com o Espírito. A sua vontade estará de acordo com a vontade de Deus. E assim, então, nós estaremos tendo atitudes de pessoas sábias. Meus irmãos, não tem como não ligar essa sabedoria mencionada por Salomão aqui em Provérbios
com aquilo que nós enxergamos no Novo Testamento por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Como eu falei na semana passada, citando o texto de Colossenses, Cristo Jesus é a sabedoria de Deus revelada aos homens, pois nele está contida toda a sabedoria. Eu citei Jó, eu citei 1 Coríntios, todos textos que ligam a sabedoria de Deus diretamente à pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, então hoje, ser sábio é viver de acordo com a vida de Cristo Jesus. Ser sábio é ser imitador de Cristo Jesus. Da mesma forma como Paulo chama a atenção desses crentes para que eles pudessem viver de acordo com o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito pudesse guiar a vida deles e assim ser o tesouro da vida deles, Salomão aqui também em Provérbios chama esses filhos que estariam lendo os seus provérbios, as suas palavras de sabedoria, a viverem de acordo com o temor do Senhor. Ligados, atentos às diferenças contrastantes que existem entre a sabedoria e a insensatez. Salomão, então, faz esse alerta aqui, mais ou menos de uma maneira assim: filho, viva guiado pela sabedoria, pois assim você não consentirá com a insensatez dos insensatos. Se você viver de maneira sábia, se você viver de maneira comprometida com a verdadeira sabedoria, você não consentirá com os convites dos insensatos. Por isso, então, Salomão conclui essa primeira parte, falando da atitude do filho sábio que não consente com as insensatez promovidas pelos insensatos. Ele conclui dizendo que as consequências daqueles que se deixam conduzir pelos caminhos pecaminosos dos insensatos. Dos versículos 15 a 19, Salomão, ele não quer aqui amedrontar, não. Salomão quer ser realista. Ele não é que nem aquelas, talvez, senhorinhas que você conheceu na época quando você era pequeno na sua igreja, e elas te vinham correndo, fazendo bagunça, e você, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não se trata disso. Salomão não está querendo amedrontar o filho. Ele está querendo ser realista. E por isso, então, nos versículos de 15 a 19, Salomão vai falar assim, meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste dos caminhos, afaste os pés dos caminhos que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. E lá no finalzinho ele fala assim, tal é o caminho de todos os gananciosos, que quem assim procede, a si mesmo se destrói. Salomão conclui essa parte falando, olha só, meu filho querido, eu quero que você entenda o seguinte: a sabedoria pode promover para você adornos, honra, glória da parte de Deus, se assim você agir. Se assim for a sua atitude, o seu procedimento de vida. Mas se você não ouvir os conselhos do seu pai, a instrução da sua mãe, e se desencaminhar pelo convite dos insensatos, o que te aguarda é nada mais do que a destruição. Porque o caminho desses homens é a destruição. Salomão, ele
está ensinando o seu filho a andar por meio da sabedoria, de acordo com ela, para que dessa forma ele pudesse doutrinar o seu filho. Meus irmãos, quando eu olho para esses versículos aqui, de 15 a 19, me vem automaticamente à cabeça Salmo 1, versículos 1 e 2. Talvez Salomão, relembrando as palavras de seu pai, ele chega aqui nesse momento e fala: olha, feliz é aquele que não dá ouvido aos conselhos do ímpio, não imita as condutas dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é aquele. Talvez o salmista poderia ter dito: sábio é aquele que consegue fugir desses caminhos. Sábio é aquele que consegue dizer não aos convites da insensatez, pois dessa maneira ele agrada ao Senhor. Nos versículos 3 em diante do Salmo 1, o salmista vai falar que é bem-aventurado. É como árvore plantada diante do ribeiro. Tem água a todo instante, é bem regado, é bem alimentado. E por isso é extremamente forte. Da mesma forma, então, Salomão faz aqui essa finalização, a conclusão desse momento, dessa maneira. Olha, meu filho, você que quer ser obediente, você que busca a sabedoria, continue fugindo dos convites do insensato. E assim você será bem-aventurado, você será feliz, porque continua no caminho da sabedoria. Mas, meus irmãos, se antes, nesses primeiros versículos que nós lemos, Salomão apresentou uma atitude obediente de um filho que ouve e que é guiado pela sabedoria, agora Salomão ele vai contrastar essa postura do filho obediente com um exemplo justamente oposto a isso. Nos versículos 20 até o 33, nós veremos que Salomão vai dar um exemplo contrário de um filho insensato que não dá ouvido aos conselhos dos pais, que se esquece dos conselhos da sua mãe e por isso toma a atitude incorreta diante de Deus. Nos versículos 20 a 21, Salomão descreve que apesar da sabedoria estar falando para todo mundo ouvir, os insensatos não dão ouvido a ela. Eu perguntei na semana passada para vocês quem gostaria de não ser sábio. E ninguém levantou a mão. Parece que aqui a sabedoria, diante dessa ilustração dada por Salomão, a sabedoria aqui como sendo uma pessoa, ela indo diante das ruas da cidade, andando por Israel, clamando ali, declarando a essas pessoas: venham adquirir sabedoria, quem quer ser sábio? E parece que todo mundo se corria para longe dela. A conduta do insensato diante da oferta da sabedoria é justamente correr o mais longe possível que ele pode fazer. Percebam, meus irmãos, que Salomão chega a descrever uma ação exaustiva da parte da sabedoria em tentar fazer com que os outros ouvissem ela. Salomão diz, no versículo 20 e 21, ela grita pelas ruas, pelas praças, nas esquinas, nas portas da cidade. Versículos 22 e 23, ela confronta, ela exorta, ela oferece misericórdia. Diante de tudo isso, promovido pela sabedoria, os insensatos ainda continuam fugindo dela. Percebam um contraste muito claro entre a sabedoria e a insensatez, porque a insensatez, combatida nos primeiros versículos, como nós vimos,
pela atitude de um filho obediente. A insensatez, ela promove nos nossos ouvidos aquele cochichadinho. Vamos fazer o que a gente gosta. Vamos fazer o que a gente quer. Vamos buscar a nossa própria vontade. Mas ao contrário disso, a sabedoria, ela grita para todos os cantos, confrontando as pessoas. A insensatez fala o que agrada os ouvidos, a sabedoria fala o que confronta o coração, o que muda a postura. A insensatez consegue grandes números de adeptos, mas a sabedoria, só aqueles que temem o Senhor. Percebem como existe uma grande diferença, um contraste muito grande entre sabedoria e insensatez, irmãos. Salomão continua, meus irmãos, e na sequência, Salomão vai falar que tal como um filho sábio que rejeitou os convites dos insensatos, assim também faz o filho insensato diante da sabedoria. Se o filho sábio recusou os convites insensatos, o filho insensato agora, tendo a oportunidade, misericórdia, alcançada por meio da sabedoria, ela oferecendo reconciliação, o insensato recusa. Porque o insensato busca cada vez mais ser insensato. E o sábio deveria buscar cada vez ser mais sábio. Meus irmãos, esses homens aqui mencionados, nesses últimos versículos, do versículo de 20 até em diante, Salomão, ele fala sobre essa resistência à voz da sabedoria. Pessoas que desprezavam, que fugiam do conhecimento e da correção. Pessoas que não entendiam e não enxergavam a disciplina como sendo algo positivo ou que pudesse promover na vida deles crescimento. Diante disso, então, Salomão encerra o parágrafo dizendo que cada um colherá do fruto que plantou. Se plantou desobediência, colherá destruição e morte. Se plantou obediência, colherá vida e segurança. A proposta dada por Salomão aqui, por meio desses versículos, era fazer com que esse filho pudesse enxergar o contraste entre uma vida que busca a sabedoria e uma vida que se contenta com a insensatez. Como nós olhamos aqui nos versículos de 20 em diante, o Salomão aqui ele vai falar, olha, insensato, até quando você vai se satisfazer na sua insensatez? Tolo, até quando você vai continuar na sua tolice? A insensatez promove acomodação. A sabedoria promove ação. Porque aquele que é sábio busca mais sabedoria. Mas aquele que é insensato se acomoda na sua insensatez. Salomão, então, ele tem o objetivo de ensinar esses contrastes entre sabedoria e insensatez, com o objetivo de que esse filho pudesse compreender a importância de viver uma vida sábia. Como nós falamos na semana passada e eu relembrei no início da mensagem, viver de maneira habilidosa para o nosso Deus, comprometida com o nosso relacionamento com Ele, e assim experimentar da parte dEle honra, glória, porque Ele promove isso na vida daqueles que o obedecem. Meus irmãos, diante disso eu queria fazer 3 breves aplicações. O texto nos aponta para
percepção de que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Paulo vai falar isso em Gálatas 6. O que a gente planta, a gente colhe. Não adianta a gente querer viver uma vida de insensatez e colher os frutos da sabedoria. Não adianta querer viver como um tolo e querer receber honra e glória como um sábio. Porque isso não vai acontecer. Salomão demonstra aqui claramente, olha, o que você plantar, você vai colher. Se plantar desobediência, vai colher destruição e morte. Não tem outro jeito. E se você plantar sabedoria, você colherá vida e segurança. Uma outra aplicação que eu consigo enxergar nesse texto é que cabe cada um de nós a responsabilidade de escolher qual caminho vamos seguir. Meus irmãos, infelizmente, pessoas crentes tomam uma atitude, muitas vezes pensadas, de se enveredar pelo caminho da insensatez. Nós fazemos isso, irmãos. Nós muitas vezes olhamos para o caminho, para aquilo que é certo e o que é errado, sabemos como adquirir sabedoria e como adquirir cada vez mais, mas muitas vezes tomamos a escolha, a decisão de querer fazer aquilo que é insensato diante de Deus. E da mesma forma como nós vimos na aplicação anterior, o que a gente planta, a gente colhe, meus irmãos. Mas saibam que é tal como o texto fala aqui, quando a sabedoria oferece a eles, olha, se vocês acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. A sabedoria sempre estará anunciando sabedoria. Deus sempre estará anunciando sabedoria da parte dele para que possamos, em algum momento em que tenhamos escolhido a insensatez, possamos retornar ao caminho da sabedoria. Meus irmãos, cabe a cada um de nós a responsabilidade de decidirmos o que nós queremos fazer, qual o caminho que nós queremos tomar, porque nós já conhecemos a verdade e a sabedoria da parte de Deus. E por último, não tem como andar no caminho da insensatez, meus irmãos, sem se machucar. O texto, ele fala constantemente sobre isso. Sobre o perigo que é promovido na vida daqueles que seguem a insensatez. Não tem como não se machucar seguindo o caminho da insensatez. Não é possível. Então, meu irmão, a oportunidade que nós temos é dada por Deus agora, de podermos enxergar a nossa vida e avaliar se temos buscado ter uma vida de sabedoria, de acordo com uma vida que representa de fato um temor a Deus genuíno, ou então, se estamos seguindo o caminho da insensatez, que rejeita os conselhos da sabedoria, que rejeita a confrontação, que rejeita a possibilidade de reconciliação. Precisamos nos avaliar. Bom, é isso, meus irmãos. O grande contraste entre a sabedoria e a insensatez é que uma produz vida e a outra produz morte. Deus nos salvou para que nós tivéssemos as nossas vidas sendo direcionadas pela sabedoria dele. O que falta agora é que nós nos comprometamos em sermos sábios em nossas vidas. Amém? Que possamos então colocar tudo isso em prática
olhar para aquilo que Deus tem proporcionado nas nossas vidas e agir de maneira sábia, para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar? E depois nós nos dividiremos em grupos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui, de poder ouvir da Tua palavra, de podermos ser confrontados por ela. E Deus, a nossa oração nesse momento é que a Sua palavra faça morada nos nossos corações. Que a gente não esqueça daquilo que fomos instruídos pela Tua palavra nessa noite. E que possamos sair daqui com o objetivo de cada vez mais buscar a sabedoria. E Deus, nós sabemos como buscá-la, Pai. O Senhor já nos ensinou. O que falta agora é o nosso comprometimento contigo. Por isso também, Pai, eu te peço que o Senhor continue nos capacitando, renovando as nossas forças, para que possamos apresentar as nossas vidas, vidas comprometidas, vidas que são vividas de maneira habilidosa, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. E nós oramos assim, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se dividir em grupos, irmãos, vamos ter o nosso tempo de oração.